Então, primeiro, deixa eu falar uma boa noite para vocês, uma boa noite especial para os meus ex-alunos presenciais. Já estou vendo aqui o Lucas. O que eu fiz aqui com vocês? Eu selecionei algumas questões aqui, montei algumas questões no estilo banca SESC. Então, verdadeiro ou falso, com aquelas tradicionais pegadinhas da banca, para você já começar a se familiarizar com alguns pontos que você precisa, com alguns assuntos que você precisa, e já conhecer os macetezinhos que nós temos na SESC, né? Ela coloca algumas palavras, ela tem essa maldade, ela troca um inclusive para colocar um exclusive, né? Ele altera uma palavrinha ali que muda todo o sentido da afirmação. Selecionei para falar com vocês hoje um pouquinho sobre o nosso Estatuto da Cidade. Estatuto da Cidade, com certeza, dentro do direito urbanístico, deve ser a lei mais importante, depois dela a lei de parcelamento do solo urbano, a 67.6679. Mas Estatuto da Cidade é com certeza o tema mais relevante. E é um tema que ele é relativamente tranquilo de se trabalhar quando você conhece um pouquinho do direito urbanístico, porque as questões vão mais ou menos ali na literalidade da lei, então você precisa conhecer um pouquinho de direito urbanístico, o brinco é fazer a prova com aquele espírito de urbanista, né? Então pensar em interesse coletivo, pensar o que é melhor para a sociedade, o que é melhor para a coletividade. Você vai ser procurador do DF, então você vai dar pareceres aí em alguns pedidos, né? Então, de repente, alguém quer fazer uma construção, quer inaugurar um projeto qualquer, um salão de festas, e aí esse procedimento, esse expediente, né? Esse processo administrativo vai para o setor competente ali, ele tem uma dúvida, vai fazer o quê? Vai mandar para a Procuradoria Jurídica do DF para dar um parecer se é para autorizar, se não é para autorizar aquela construção. Então, você precisa conhecer tanto o Estatuto da Cidade, quanto a Lei Orgânica do Distrito Federal, a Lei de Uso e Ocupação do Solo aqui de Brasília, né? Conhecer um pouquinho do PEDOT, porque eu vou ter algumas regras específicas. Na maioria das vezes, essas regras são um copia e cola do Estatuto da Cidade. Por isso que é importante que você conheça bem o Estatuto. Tá? Então, eu vou começar aqui, você já viu as questões, já deve ter feito, acredito eu. Então, eu vou colocar a questão aqui, vou fazer algum comentário sobre ela e, na sequência, eu falo um pouquinho sobre o assunto. A ideia não é só resolver as questões, é resolver as questões e também bater um papinho aí sobre o tema. Tudo bem, então? Quem precisar me interromper, quem quiser interromper, se quiser escrever no chat, depois eu dou uma lida no chat e comento aqui na aula. Beleza? Então, a primeira coisa que eu quero lembrar com vocês aqui é que o Estatuto da Cidade ele surge para regulamentar os artigos da Constituição Federal, 182 e 183, que já tratam dessa política urbana. E aí eu tenho o quê? Eu tenho o Estatuto da Cidade já fazendo um copia e cola desses dispositivos da Constituição Federal e depois dando um detalhamento maior, que é o que eu espero de uma lei federal. Tá? E aí a primeira questão que eu coloquei para vocês me falarem se era verdadeiro ou falso, era a seguinte. Então, com base na Constituição Federal e no Estatuto da Cidade, julgue o item a seguir. E aí, o item a seguir era o seguinte: a propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende, vamos mexer aqui, quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade que estão expressas lá no plano diretor. Opa! Essa alternativa aqui está correta, né? Ela é uma cópia exata do parágrafo 2º do artigo 182 da Constituição Federal, e eu trouxe essa questão aqui com vocês para a gente lembrar de uma coisa. Eu tenho uma coisa, que é a função social da propriedade, que você tem lá no artigo 5º do inciso 23, eu acho que alguém está com o fone ligado aí. Se puder mutar, ou quando for falar, pode ligar sem problema nenhum. E o que eu tenho? Quando eu vou para a política urbana e para a política rural, eu tenho dois tipos de função social. Ou seja, uma propriedade urbana, ela cumpre a sua função social quando faz uma coisa. Uma propriedade rural, ela cumpre a sua função social quando ela faz outra coisa. E essa uma coisa e outra coisa estão expressamente previstos aí na Constituição Federal. Então, na primeira questão aqui estava correta, então o 182, parágrafo 2º, diz exatamente isso. A propriedade urbana, ela vai cumprir a sua função social quando? Quando ela atende às exigências que estão expressas lá no plano diretor. Por isso que o plano diretor é tão importante,
Por isso que eu falo que o plano diretor é o instrumento básico dessa política urbana, porque é o plano diretor que vai me dizer como que a cidade vai crescer, qual vai ser a direção, qual vai ser o caminho que essa cidade vai ter em termos de expansão, de crescimento, de área industrial, de área residencial. Lembrando que a ideia é uma cidade sustentável. Essa cidade vai existir para sempre. Tá? Então, temos aí São Paulo com 500 anos, vamos ter daqui a pouco São Paulo com 1000 anos e esperamos que com um trânsito mais ou menos aceitável. Então, a ideia é essa. E aí Brasília começa na frente, porque Brasília já é uma cidade que começa planejada, né? Brasília já tem toda uma estrutura, então Brasília já está muito mais próxima nessa área urbanística, tá? E aí eu só queria lembrar com vocês, como eu falei, o 182, parágrafo 2º, fala da função social da propriedade urbana, e quando você vai no 186, eu tenho a função social da propriedade rural. Cuidado, porque a CESP sabe que você estudou os temas e ela pode querer te confundir. Então, vai pegar uma questão falando sobre propriedade urbana, mas coloca aqui o conceito do 186. Então, de repente, você lê a questão com um pouquinho mais de pressa, não presta tanta atenção e acha que está correta, que você vai lembrar aproveitamento racional e adequado. Eu estudei isso. Sim, você estudou, mas você estudou isso na política rural, não na política urbana. Beleza? Professor, só uma dúvida rápida. Vamos lá. Quando que eu posso falar? Porque lá no plano diretor estão listadas várias situações que a propriedade ela tem que cumprir para exercer sua função social, né? A partir de quantos cumprimentos dessas exigências que estão lá no plano diretor, pode-se dizer que ela está cumprindo a função social? Se ela cumprir só uma, já basta, ou ela tem que cumprir todas? Não, o plano diretor, o que tem? Então, o plano diretor ele é para a área inteira, para o município inteiro. Para o nosso caso, o plano diretor é para o DF inteiro. Você vai lembrar que eu vou ter depois a lei de uso e ocupação do solo e eu posso ter planos regionais. Então, eu posso ter um plano específico para Águas Claras. Então, em Águas Claras, eu tenho uma regra, tá? Um plano específico para Águas Claras. Para Samambaia, eu tenho outro plano específico. E aí, o que eu tenho? Qual que é a ideia, né, pensando de forma mais ampla? Qual que é a função social de uma propriedade urbana? São 4 coisas. É para morar, né? É para circular, é para trabalhar e para lazer. Tá? Se você pegar a doutrina, essas são as 4 funções da cidade. A cidade existe para isso. Para você morar, para você trabalhar, para você se divertir, para você se locomover. Ponto. O plano diretor vai dar uma diretriz geral, e provavelmente é no plano diretor que você estava falando, se você está me falando do PEDOT, é aquela diretriz geral para o DF como um todo, e aí eu vou ter regras específicas para cada localidade. Então, por exemplo, aqui no DF, na Asa Norte eu não posso ter um prédio de 20 andares. Em Águas Claras eu posso. Tá? Então, aí eu vou ter regras específicas, leis específicas. Por isso que vai ter um monte de legislação específica de direito urbanístico para você, porque vai ser isso. Você virou procurador do DF. Chega lá um Paulo Otávio querendo construir um prédio de 20 andares na Asa Norte. Então, você precisa conhecer a legislação para saber se existe uma restrição específica na Asa Norte para aquela construção. Então, se aquele pedido dele, né, e direito urbano tem muito a ver com direito administrativo, né, se essa licença, se essa autorização para construção, se ela vai ser admitida ou não, se ela é legal ou não. Beleza? Beleza, obrigado. Vamos lá. Já que eu falei de função social, lembrar que eu tenho lá no artigo 5º, no inciso 23, a função social da propriedade, que é um direito fundamental, e lá no artigo 170 eu tenho de novo essa propriedade privada como um princípio da ordem econômica. Então, quando a gente fala em função social da propriedade, você já tem que lembrar de tudo isso, tá? Por quê? Função social da propriedade pode cair lá em direito civil, pode cair em direito tributário, pode cair em direito econômico financeiro, pode cair em direito ambiental. Então, você tem que pensar de forma ampla, tá? Então, o que eu falo em direito urbanístico, até brinco com meus alunos, às vezes te ajuda a responder uma questão em outra matéria. Mas vamos lá, hoje é para resolver a questão. Segunda, com base no Estatuto da Cidade, julgue o item a seguir. E aí, compete à União, entre outras atribuições de interesse da política urbana, legislar sobre normas para cooperação entre a União, os estados, o DF e os municípios em relação a essa política urbana, tendo em vista
o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Essa era a segunda questão. Gabarito também corretíssimo. Aí é simplesmente uma cópia do artigo 3º. E aqui eu também resolvi trazer essa questão para vocês, para a gente relembrar de outros pontos. Eu estou falando aqui de bem-estar em âmbito nacional. Você tem que lembrar que direito urbanístico, competência concorrente. Todo mundo pode legislar sobre direito urbanístico, tá? O município, no nosso caso aqui o DF, tem uma função mais importante, porque é ele que vai cuidar, ele que vai fazer com que essa política urbana realmente aconteça. Mas eu tenho a legislação em nível federal, está aqui o Estatuto da Cidade, está a Lei de Parcelamento do Solo Urbano, está a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Então, tem várias normas federais que tratam sobre o tema. E aí eu posso ter normas também nos estados e nos municípios, sem problema nenhum. Município aí legislando sobre interesse comum, e lá no artigo 30, eu acho que inciso 7º ou 8º, eu tenho uma regra específica em relação ao município nessa política urbanística, tá? E aqui, já coloquei na tela para vocês, acho que vocês devem estar enxergando aí, né? Eu vou ter aqui competência para a União, para legislar sobre normas gerais de direito urbanístico, então é uma referência ao artigo 24 da Constituição, que trata daquela competência legislativa concorrente, tá? Tenho ainda competência para legislar sobre normas para cooperação entre a União e os outros entes, que era a nossa afirmação, né? Então esse gabarito, essa afirmativa, ela era basicamente o artigo 3º, inciso 2 aí, e eu queria lembrar com vocês aqui que eu tive uma alteração relativamente recente, né? O último concurso para a PGDF foi em 2013, em 2015 eu tive uma alteração aí nesses dois incisos, então o inciso 3º e o inciso 4, vou deixar aí para vocês, tá? Depois dá uma olhadinha, porque como é uma alteração relativamente recente, pode ser que o examinador pergunte para verificar se você está estudando com a legislação atualizada, se você estudou direito urbanístico agora ou se você fez só lá em 2013 e depois nunca mais prestou concurso para PGDF, tá? O que mais aqui? Indo para a nossa terceira questão aqui, sobre política urbana delineada na Constituição de 88 e no Estatuto da Cidade, julgue o item a seguir. E aí, olha lá, a fim de garantir a gestão democrática, eu coloquei essa questão aqui, porque na área ambiental e na área urbanística, participação popular é um tema muito importante. A gente tem lá as audiências públicas, né, previstas, né, lá no direito ambiental, eu vou ter elas aqui também como instrumentos na nossa política urbana. Então, vamos lá. A fim de garantir essa gestão democrática, podem ser utilizados os seguintes instrumentos na esfera nacional, estadual e municipal, taxativamente arrolados pela Constituição da República de 88. Órgãos colegiados de política urbana, debates, audiências e consultas públicas, e também conferências sobre assuntos de interesse urbano. Olha aqui a maldade da CESP, na verdade, a minha maldade, porque fui eu que fiz a questão. Então, eu posso ter audiência pública chamada pelo município? Posso. Posso ter audiência pública chamada pelo DF? Posso. Posso ter audiência pública chamada pela União? Posso, sem problema nenhum. Essa alternativa estava certa? Não estava certa, ela estava errada. Por que ela estava errada? Ela estava errada justamente pelo fato dessa previsão não constar na Constituição Federal. Vamos tentar aqui com a canetinha. Então, eu digo que esses instrumentos estão arrolados na Constituição de 88. Está errado, porque ele não está arrolado na Constituição de 88 e ainda tinha aqui um taxativamente. Tá? Por quê? Porque eu tenho a previsão no Estatuto da Cidade. É o Estatuto da Cidade que fala desses instrumentos lá no artigo 43, tá? Vamos lá, como é que eu faço agora para parar essa canetinha? Pronto, isso. E aqui eu vou ter o artigo 43. O professor Rossano não me lembrou que eu tinha que apagar a canetinha, então eu apago agora os meus riscos. Isso. E aí eu tenho no artigo 43, mas no 43 do Estatuto da Cidade. Tá? Então, instrumentos. Eu vou ter lá órgãos colegiados de política urbana, eu vou ter... Agora eu não consigo tirar
a canetinha. Acho que consegui. Os debates, as audiências e as consultas públicas. Vou ter as conferências sobre assuntos de interesse urbano em todos os níveis, nacional, estadual e municipal. Ou seja, a afirmação, ele está certa. Em relação aos instrumentos, eu tenho. O problema é onde eu tenho isso previsto, tá? Então, vocês têm que tomar cuidado com isso também. A CESP adora fazer esse tipo de coisa. Então, você está estudando, por isso que eu digo, né, sugestão para vocês, faça o estudo dividido. Então, hoje eu vou estudar só aspectos de direito constitucional. Maravilha. Hoje eu estou estudando só Estatuto da Cidade. Ótimo. Hoje eu estou estudando só lei de parcelamento do solo. Por quê? Porque às vezes você vai errar, para você evitar de errar uma questão que você sabe a resposta. Então, veja, eu estudei isso, eu sei que isso é verdade, eu sei que eu posso ter audiência pública em todos os níveis. É verdade. Só que isso não está previsto na Constituição Federal. Isso está previsto no Estatuto da Cidade. Beleza? Tranquilo? Então, vou continuar aqui com a nossa próxima questão. Com base aqui no disposto na Constituição de 88 e no Estatuto da Cidade, julgue o item a seguir. A afirmação é: aquele que possui como sua uma área urbana de até 200 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirirá o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que lembrar dos requisitos, tá? Quais são os requisitos? Área urbana de até 250 metros quadrados. Não pode ter oposição, ou seja, eu estou lá há 5 anos, mas eu estou há 5 anos nesse imóvel por meio de uma liminar que o juiz me deu. Opa, tem oposição? Claro que tem oposição. O outro entrou com uma ação de reintegração de posse, eu estou lá discutindo, continuei 5 anos, mas eu estou discutindo, eu estou em litígio. Então, eu não tenho aquela minha posse, eu não tenho status de dono, estou agindo como invasor realmente. Então, tem que ser ininterrupta, tá? Então, eu tenho que ter ficado 5 anos. Não posso ficar 1 ano, abandonei, fui embora, depois de 3 anos eu volto, ninguém está usando esse terreno, vou usar de novo. Não, não é assim que funciona, tá? Então, eu tenho esses aspectos para se lembrar, tá? Eu poderia ter um aluno, o Lucas me interrompeu, mas o Lucas iria me interromper, tenho certeza disso, para falar: professor, 200 metros quadrados está dentro dos 250 metros quadrados. Então, se eu possuir uma área de 200 metros quadrados por 5 anos, eu posso adquirir o domínio dessa área. Verdade, isso você poderia. E aí o problema é que a questão começa a dar margem para a discussão. O que eu quero lembrar com vocês? A CESP costuma cobrar muito a literalidade da norma, tá? Por isso que eu coloquei aqui com vocês área urbana de até 200 metros. Então tá errado. Se eu tivesse colocado simplesmente aquele que possuir área de 200 metros quadrados, ininterruptamente, sem oposição, utilizando para moradia, essa pessoa teria o direito de adquirir o domínio desse imóvel? Adquiriria. Por quê? Porque o 200 está dentro do 250. Pensando nisso, já preocupado com o Lucas, já coloquei ali, área urbana de até 200. Então agora está incorreta, tá? Então tome cuidado com isso. Eu estou brincando com essa história, mas a CESP adora fazer isso mesmo. Então, é uma palavrinha que muda tudo. Se eu tirasse o até, a afirmação estaria correta. Ela não está igual ao texto da Constituição Federal, mas a afirmativa está correta. Eu peguei um imóvel de 200 metros quadrados, fiquei lá 5 anos, utilizei para fins de moradia, então tem que lembrar de todos os detalhes, tá? A CESP também gosta de fazer isso. Ela vai pegando, tem 5 requisitos, ela coloca lá 4 e esquece o último, que é o que faz com que a alternativa fique correta ou incorreta. Tudo bem? Vamos lá? Professor, Professor, fiquei com dúvida. Ia falar? Eu fiquei com dúvida também. não, deixa o colega falar aí primeiro, pode falar.
Boa noite a todos, primeiramente. Eu estou lendo aqui, simultaneamente, professor, o artigo 183 da Constituição, e ele tem a expressão de ir até 250 metros. Eu confundi a explicação, professor? Então, vamos lá. A alternativa está errada. Por quê? Porque a lei diz que se eu tenho... A ideia é o seguinte, se eu tiver um imóvel de 220 metros quadrados, eu tenho direito ao uso capião ou não? Se eu tiver um imóvel de até 220 metros quadrados, eu teria direito ao uso capião. Então, a alternativa está errada. Entendeu? Eu estou restringindo. Eu estou falando, olha, quem tem de até 200, pode. Não, mas a lei permite até 250. Então, a ideia é essa. Entendeu? Bom, vamos seguir em frente, professor. Deixa o Lucas perguntar, então. Obrigado. Vamos lá. Não, professor, a minha questão foi só uma dúvida de advocatícia mesmo, que tem um colega meu que ele está com uma situação dessa, eu até tentei ajudá-lo na seguinte questão. Tem uma ocasião dessa de uso capião especial urbano, onde a pessoa tem um terreno de, assim, legalmente, de menos de 250 metros. Só que, somando a área toda, daria mais de 250. A discussão é basicamente o seguinte, essa área, para ficar abaixo de 250, ela está pugnando na justiça porque é uma área de preservação ambiental, uma área de preservação permanente, se eu não me engano. E aí queria saber se essa área de preservação permanente, dentro do 250 metros, a gente poderia fazer a subtração ou se ela ia arrastar todo o terreno. Não sei se isso vai fugir da Então, sua vamos matéria. lá. Se você tem uma área de reserva legal, se você tem uma área de preservação permanente, isso aí vale, isso aí conta na área do imóvel. A ideia, vamos pensar o seguinte, para que eu criei esse uso capião especial? Esse uso capião especial é para aquela pessoa pobre que adquiriu um pequeno imóvel para residir com a sua família. A ideia é essa. Eu não posso pegar um terreno lá no Parkway de 1.000 metros quadrados, não. Vou adquirir esse aqui por uso capião especial, tá? Estou falando do meu uso capião urbanístico. Vocês têm lá outras formas de uso capião lá no direito civil e tal, não vou ficar discutindo essa. Estou falando do Estatuto da Cidade. A do Estatuto da Cidade é uma específica para quê? Para a família. Aquela pessoa que pegou um terreninho, pegou uma área pequena, construiu ali, ninguém nunca falou nada e ele está morando lá, sem problema. E já que você me tocou no assunto, Lucas, eu tenho um outro detalhe, que é o nosso uso capião coletivo, que é aquela história, favela da Rocinha. Chegou lá 1.000 pessoas, pegaram, cada uma pegou um terreno, tal, e construíram suas casinhas. Obviamente, a área dá mais do que 250 metros quadrados. Só que se eu dividir para cada família ficou com uma área com menos de 250 metros quadrados, entendeu? Então, por isso que o Estatuto da Cidade criou essa possibilidade. Eu posso ter esse uso capião coletivo, tá? Vou até já te dar a sua dica aí como advogado. Então, se a área é mais de 250 metros quadrados, não pode adquirir um só, porque o limite é 250. Você pode adquirir em dois. Entra com um uso capião coletivo, tá? E lembrando que aí a área individual, a área de cada família, tem que estar com menos de 250 metros quadrados. Entendi. Beleza? Perfeito. Obrigado. Vamos em frente, então? Então, tem essa previsão lá no artigo 183 da Constituição Federal. Eu falei que ia dar umas dicas para vocês também. Vamos lembrar, eu tenho o parágrafo 3º que diz que imóvel público não pode ser adquirido por uso capião. Quando eu falo que imóvel público não pode ser adquirido por uso capião, eu estou falando de qualquer bem público, ou seja, pode ser o bem dominical lá de direito civil, né, nos artigos 98, 99, 100, pode ser bem de uso especial, né, pode ser pode ser a praça. Então, peguei uma pracinha, fiz uma casa na pracinha, lá no Parque da Cidade, construí a minha casa lá, ninguém falou nada, fiquei 30 anos, eu não tenho posse, eu tenho detenção, tá? Imóvel público de qualquer natureza, se ele é bem público, ele não pode ser uso capido, lembre disso, porque o que a SESC vai fazer de novo? Ela vai chegar e falar, vai te dar aquela dica, olha, os bens dominicais, por serem bens que não estão ligados, não estão afetados a uma finalidade pública específica, esses bens podem ser objeto de uso capião. Não pode. Então, a primeira parte é verdadeira, então o bem dominical realmente não está atrelado a nenhuma atividade pública, só que a segunda parte
não é verdade. Tá? Eles não podem ser usufrutos porque qualquer bem público não pode ser objeto de uso capião. Voltando aqui na próxima, vamos lá. Com base no disposto na Constituição da República de 88 e no Estatuto da Cidade, julgue o item a seguir. A política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Essa aqui está correta ou está incorreta? Ela está correta. Eu trouxe aqui para vocês, para você lembrar de um detalhe. Você vai falar, professor, eu estou fazendo uma prova para procurador do DF. E aí me aparece essa alternativa, não falando em poder público distrital, mas falando em poder público municipal. Essa afirmativa está correta ou está incorreta? A afirmativa está correta. Você tem que lembrar que isso é expressa a previsão lá no Estatuto da Cidade. Você tem que lembrar o quê? Que o DF acumula tanto competências dos estados quanto competências aí dos municípios. Ok? Então é importante lembrar disso aqui. Tá? Alternativa também correta nos termos do artigo 182. E já que eu falei de objetivo, eu tenho que lembrar também que o nosso Estatuto da Cidade trata lá de diretrizes gerais. Então, eu tenho princípio, que é de onde eu parto, objetivo, que é onde eu quero chegar, e diretriz, que é a direção, é o caminho que eu faço para chegar naquele objetivo. Então, qual que é a minha diretriz? A garantia de direito de cidade sustentável. Se eu tenho uma diretriz de cidade sustentável, o que eu tenho? Eu tenho uma visão que lá na frente eu vou ter realmente uma cidade mais adequada, que vai cumprir a sua função social de forma adequada. Outra diretriz, a gestão democrática. Então, se eu tenho essa participação popular vai me ajudar a direcionar o desenvolvimento dessa cidade, o crescimento dessa cidade aí para o caminho certo. Tudo bem? Então, essa é a ideia. Então, já dando outra sugestão aqui para vocês, eu vou ter o quê? Eu vou ter as diretrizes aqui, se a Estadora fazer isso também. Ela pega princípios, pega objetivos, pega diretrizes e mistura. Então, ele pega, de novo, uma afirmação que é verdadeira, só que aquela afirmação não é um princípio. Aquela afirmação fala sobre um objetivo, aquela afirmação fala sobre uma diretriz. Então, pense assim, princípio, de onde eu começo, objetivo, onde eu vou chegar, e aí no Estatuto da Cidade eu tenho duas coisas. Eu tenho o meu objetivo geral e o meu objetivo específico. O objetivo geral eu falei ali no começo do artigo 2º, mas eu tenho depois objetivos específicos. E a diretriz é a direção, qual que é o caminho que eu vou dar para atingir esse objetivo. Tudo bem? São 19 incisos, não vou comentar com vocês hoje, a ideia nossa aqui é responder questões. Só queria destacar o inciso 19, que ele foi incluído em 2018. Tá? Então, uma outra diretriz, garantia de condições condignas de acessibilidade. Então, eu estou pensando aqui nas edificações, tem que ter rampa de acesso, tá? Tem que ter condições de dignidade para as pessoas que trabalham, que vão passar lá, inclusive trabalhadores domésticos, tá? Então, requisitos mínimos de dimensionamento. Por que foi incluído isso aqui? A ideia foi o seguinte: eu não vou ter aquele quartinho minúsculo de empregada. Sabe aquela empregada que mora na casa, então ela trabalha às 8 horas, depois ela vai para um quartinho que às vezes não tem nem janela e etc. Pensando nisso, o governo, o nosso poder legislativo fez essa alteração no Estatuto da Cidade. Provavelmente, se você pegar lá 2017, deve ter acontecido algum caso nessa linha, e aí algum deputado resolveu apresentar esse projeto. Mas como é novidade, 2018, pode ser que perguntem para você. Vamos em frente aqui? Continuando, com base no Estatuto da Cidade, julgue o item a seguir. E aqui, o proprietário urbano poderá conceder a outrem o direito de superfície do seu terreno por tempo determinado ou por tempo indeterminado, mediante escritura pública registrada no cartório de registro de
imóveis. Tal direito abrange o de utilizar o solo, de utilizar o subsolo ou o espaço aéreo relativo ao terreno na forma estabelecida no contrato respectivo, atendida aí a legislação urbanística, tá? A afirmação aqui correta. De novo, por que eu coloquei essa questão aqui para vocês? Coloquei essa questão por uma razão muito simples, né? Eu vou ter uma série de instrumentos aqui uma série de instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade que você precisa conhecer. Porque outra técnica aí que a CESP vai utilizar no dia da sua prova, você tem que lembrar disso, vai ser o seguinte: ela vai pegar um conceito que você conhece, só que ela vai trocar. Então, ela vai pegar ali o conceito de direito de preempção, por exemplo, e vai colocar aqui direito de superfície. Então, você vai lembrar que você estudou aquilo, mas aquilo é de um outro instituto. Então, nesse caso, a alternativa está correta. Isso aqui que eu li com vocês realmente é o direito de superfície. E lembrando, direito de superfície no Estatuto da Cidade, ele abrange solo, espaço aéreo e subsolo. Que quando você pensa em superfície, né, o nome me lembra que está acima do solo. É o que está previsto lá no Código Civil. Quando eu falo do direito de superfície aqui no Estatuto, não. Aqui eu fui expresso também a incluir a história do subsolo. Então, de repente, eu posso ser proprietário de um imóvel, eu continuo proprietário de imóvel, só que eu quero fazer o quê? Eu vou deixar alguém passar uma tubulação ali de cano, de gás, etc. Então, ele vai utilizar o subsolo. Eu continuo como proprietário, tá? Só que eu posso transferir esse direito de superfície para uma outra pessoa. E lembrando com vocês, aqui a afirmação ainda diz, pode ser por prazo determinado, pode ser por prazo indeterminado, sem problema nenhum. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Não, acho que só você pulou uma questão só do material que nós recebemos. Então acho que aconteceu alguma coisa, porque eu olhei realmente que no meu material aqui, quando eu fui disponibilizar para você, estava com 9 questões. Então eu acho que eu perdi uma questão. Você consegue ler aí para a gente, Lucas? Mas lê devagar aí para o professor não errar, hein? Claro, é a questão 6 aí para o pessoal que está com material. Com base no Estatuto da Cidade, julgue o item a seguir. Os incentivos e benefícios fiscais e financeiros constituem-se como um instrumento jurídico e político previsto no Estatuto da Cidade. Essa é legal, essa é legal. Eu coloquei essa questão para vocês, então? Foi. Maravilha. Eu coloquei ela por uma razão simples. Eu tenho diversos tipos de institutos. Eu tenho institutos tributários, né? Então, por exemplo, o IPTU. O IPTU é um instrumento que eu posso utilizar aí na nossa política urbana. Eu aumento a alíquota do IPTU, eu diminuo a alíquota do IPTU. Só que o IPTU é o quê? É um instrumento tributário que eu vou utilizar em meu benefício. Tá? Então, eu vou ter uma série de instrumentos aqui, cada um na sua categoria. Era isso que eu queria lembrar com vocês. Eu apaguei. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu... Cadê? Eu apaguei mesmo. Realmente, eu apaguei a questão, apaguei tudo. Então, eu tenho diversos instrumentos. Então, eu tenho aqui nas sessões... Deixa eu pegar aqui para vocês, para te mostrar de forma mais separada. Então, eu tenho, primeiro, planos nacionais, planos regionais é um tipo de instrumento. Segundo tipo de instrumento, planejamento aí para a região metropolitana, para aquelas aglomerações urbanas, aquilo que a gente tem na Constituição Federal. Lembra? Eu tenho uma metrópole, uma cidade sede e outras cidades ali que vivem ao redor dela. É um instrumento. Plano plurianual, etc. Vou ter os institutos tributários e financeiros, que aí vai ser o IPTU, a contribuição de melhoria, e eu vou ter vários institutos aí, institutos jurídicos e políticos. E aí, nos institutos jurídicos e políticos, vocês estão vendo o slide aí, os institutos jurídicos e políticos são os mais tratados pelo Estatuto da Cidade. Então, eu tenho aqui o direito de superfície, o direito de preempção, a outorga onerosa do direito de construir, as operações urbanas consorciadas. Então, são todos os instrumentos que eu tenho para cuidar da minha política urbana. Da mesma forma que vocês têm instrumentos
para serem aprovados aí no concurso. Agora é aquela hora que eu faço o merchandising do Unijur, né? Quem não é nosso aluno que está assistindo a aula agora, entra no site do Unijur, veja lá as aulas que nós temos, então você vai ter vários instrumentos para você ser aprovado. Então, você vai ter as aulas de ambiental, as aulas de urbanística, as aulas de administrativo, né? Outro instrumento aqui que o professor Rossano colocou, então tem desconto, quem ainda não está matriculado, mas se matricular entre hoje e amanhã, esqueci o código aqui, qual que é o código de desconto, professor? É Urbanístico 2020, professor, me ajuda aqui agora. Essa hora é comigo, Nilton, pode deixar. Ah, é? Não, a gente está aqui para orientar mesmo. Só para avisar, pessoal, que essa aula, assim como os outros simulados, está sendo colocado lá o vídeo no nosso curso, né? Então, como o Nilton disse aí, nosso curso foi gravado em sala de aula, né? Começamos a gravar em agosto do ano passado, terminamos agora em janeiro. E aí, como parte de atualização, a gente tem feito sempre esses simulados, né? Chamando o pessoal também, até para conversar com o professor, e o nosso objetivo também é a gente se ver sempre, né? E aí, o que a gente tem feito nos simulados? A gente tem criado alguns cupons de desconto. Então, o nosso curso, o preço dele normal, né, que é um preço barato, o Lucas, inclusive, adquiriu com esse preço, é R$ 3.100, mas a gente tem sempre rolado aí um cupom de desconto nos simulados que a gente tem feito, e dessa semana, né, o cupom de desconto, ele chama Urbanístico 2020, sem acento. Então, Urbanístico 2020. Esse cupom te dá desconto de 40% no curso. Então, o custo de 3.100 sai 1.800 e pouco, salvo engano. E esse cupom vale até domingo. E é interessante porque o cupom se reverte em favor do professor. Ou seja, opa, mais um motivo para você fazer a inscrição correndo aqui. Terminou a aula, vocês já começam. É isso. Então, toca aí. Brincadeiras à parte? Então, vamos lá. De novo, Lucas. Qual que é o instrumento que você está falando? De qual categoria você disse que ele é na questão aí? A questão, repetindo. Os incentivos e benefícios fiscais e financeiros constituem-se como um instrumento jurídico e político previsto no Estatuto da Cidade. Então, vamos lá. Ele é um instrumento previsto no Estatuto da Cidade, só que ele não está na categoria dos institutos jurídicos. Ele está na categoria dos institutos tributários. Ele está junto com o IPTU, está junto com a contribuição de melhoria. Então, a alternativa errada. Tá? Então, outro detalhe que eu já falei para vocês, você tem que prestar atenção nisso. O instrumento existe? Ah, professor, isso existe. Eu lembro que você falou do direito de preempção. Ótimo. Só que o direito de preempção é instituto jurídico e político, não é instituto tributário. Ah, o IPTU. O IPTU é um instituto previsto aí na política urbana, só que ele é um instituto tributário. Então, cuidado com esse detalhe. Tudo bem? Agora vamos em frente, então. Vê se é essa. Com base na legislação urbanística, julgue o item a seguir. Incorre em improbidade administrativa o prefeito que impede ou deixa de garantir a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade no processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação. Essa questão aqui, eu coloquei também de propósito para vocês, por quê? Porque às vezes você fala, improbidade administrativa, isso não tem nada a ver com o Estatuto da Cidade. Tem sim. O Estatuto da Cidade, ele fez, inclusive, uma alteração lá na lei de improbidade administrativa, tá? E eu tenho uma previsão expressa aqui no Estatuto, falando que o prefeito tem, né, então, a participação popular. Então, o prefeito tem que dar essa oportunidade de participação popular, de audiências públicas, etc. Se não tiver, aí eu previ uma modalidade específica aí de ato de improbidade administrativa praticado pelo prefeito, tá? Eu acho que eu até coloquei aqui no material para vocês, deixa eu voltar aqui. Então, a afirmativa está correta. Eu tenho lá o artigo 52 do Estatuto, na verdade faz remissão ao 40, parágrafo 4º. Então, vamos lá, de trás para frente. O 40, parágrafo 4º, diz que o poder, no caso aqui, né, o Poder Executivo Municipal, o prefeito vai garantir a promoção dessas audiências públicas, né, a publicidade dos atos, o acesso desses documentos às pessoas interessadas, e o 50 diz que, sem prejuízo da punição de outros agentes públicos que também estejam envolvidos,
o prefeito incorre em improbidade administrativa nos termos da Lei 8429 de 92. O que eu estou querendo dizer aqui? Estou querendo dizer o seguinte: se o prefeito recebeu propina para não fazer a audiência pública, ele responde por improbidade administrativa por enriquecimento ilícito. Tá? Se houve prejuízo para o erário, responde nos termos do artigo 10. Se não teve prejuízo para ninguém, o que vai acontecer? Ele responde por improbidade administrativa se ele não deixou que essa audiência pública fosse realizada, mas improbidade administrativa porque violou os princípios da administração pública. Então, o princípio aqui da publicidade, o princípio da participação popular, etc. Vamos lá. Daniela quer fazer pergunta? Não? Tudo bem? Não, Daniela estava falando da sexta que eu não tinha, é isso, né? Então, eu vou continuar em frente, então, gente. A questão está correta, né, professor? A alternativa está correta, isso. O prefeito incorre em improbidade administrativa nessas situações. Então, tem a previsão expressa no artigo 52 e o artigo 52, por sua vez, ele faz menção aqui, no inciso 6º. Impedir ou deixar de garantir os requisitos contidos no inciso tal do parágrafo 4º do artigo 40, que foi aquele que eu mencionei com vocês, que tratava aí das audiências públicas. Então, o prefeito incorre por improbidade administrativa e pode ser em qualquer das modalidades. Se recebeu dinheiro em enriquecimento ilícito, se houve prejuízo para o poder público, artigo 10, se houve apenas, se não houve prejuízo para ninguém, violou o princípio da administração pública. Então, improbidade administrativa aí no prefeito, tá? Pergunta para a segunda fase, tá? Governador do DF incorre em improbidade administrativa nessa hipótese ou você vai interpretar o artigo 50 de forma restrita aqui, abrangendo apenas o prefeito? Né? Somente o prefeito, né? Na segunda fase, tá? O que você tem que lembrar aqui? Primeiro, a lei de improbidade administrativa, vou entrar no caminho de professor de administrativo agora, depois vocês perguntam para ele. A lei de improbidade administrativa é uma ação civil de improbidade administrativa, não é uma ação penal. Então, você não vai poder alegar aquele requisito do princípio da estrita legalidade. Você vai ler o artigo 52 em conjunto. Você vai lembrar que o DF acumula a competência dos estados e do município. O governador do DF possui a mesma competência que o prefeito. O governador do DF tem a competência para realizar as audiências. Se ele não realizar as audiências aqui, ele incorre, sim, em improbidade administrativa. E na segunda fase, você vai escrever isso com mais calma, com mais tranquilidade, falar que tem duas vertentes, dois posicionamentos. Se não tiver, pode falar que tem dois posicionamentos, porque alguém, com certeza, vai defender aí, pelo menos o advogado do governador vai falar que essa improbidade não se aplica a ele. Beleza? Vamos lá, que meu tempo está acabando. Ô, Nilton, só uma dúvida. Eu estou aqui te ouvindo e estou escrevendo aqui um livro aqui, que eu estou terminando um negócio aqui. E aí eu estou analisando aqui, eu não sei. Procurador de São Paulo tem foro especial? Não tem foro especial. Não tem previsão lá de foro? Não. Procurador DF também não tem. Alguns estados têm, né? Mas é que eu estou pesquisando. Aí é aquela discussão que teve no STF, né? O que acontece? Eu tinha algumas, por exemplo, eu tinha lei orgânica de município que dava foro privilegiado para vereador. E aí falava, se esse vereador tem foro privilegiado por conta da lei orgânica, ele teria esse direito ao julgamento pelo Tribunal de Justiça no caso. Mas se eu não estou enganado, no julgamento do ano passado do STF, ele resolveu que esse foro privilegiado tem que ser mais restrito. Então, tem aquela questão da simetria. O vereador, eles permitiram... É respectivo do deputado estadual, o prefeito também não poderia ter. O vereador, eles permitiram. Procurador de Estado, defensor público, a última decisão é que não pode, né? Suspenderam um dispositivo lá do Maranhão, salvo engano. Mas era só uma dúvida mesmo dessa questão. Agora, porque a função essencial é a justiça. Esse negócio de foro especial é do Ministério Público. Então, se o Ministério Público tem foro especial, o procurador do DF também teria. Agora, deixa eu perguntar. E defensor público tem foro? Então, alguns estados têm, né? E normalmente os dispositivos que as constituições estaduais que prevêem,
normalmente junta procurador de Estado, defensor público e delegado de polícia. Delegado de polícia é inconstitucional. Né? Aí, o que tinha, né, isso que eu estou aqui terminando, inclusive, aqui de escrever isso, é que o delegado não pode, por causa do controle externo da atividade do MP, da atividade policial pelo MP, e procurador de Estado e defensor público até pouco tempo podia. Mas no ano passado teve uma decisão, e essa decisão até teve uma repercussão grande, por causa da simetria, porque o defensor público federal não tem, e o procurador, no caso federal, né, o advogado da União também não tem, então não haveria simetria. Então, esse é um ponto interessante, mas isso aí o pessoal deve estudar aí, que mais à frente a gente deve esclarecer isso aí com calma. Né, Lucas? Beleza. Vamos lá, penúltima questão, então. Com base na legislação urbanística, julgue o item a seguir. E aí eu digo que a lei estadual específica para a área incluída no plano diretor poderá determinar o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios daquele solo urbano não edificado, ou subutilizado, ou não utilizado, devendo fixar aí as condições e os prazos para a implementação dessa obrigação. O que eu queria lembrar com vocês aqui? A alternativa está errada, porque eu estou falando de uma lei estadual específica, tá? E não é lei estadual específica, é lei municipal. E aí o Lucas ia falar para mim, professor, mas a lei do DF não tem o mesmo status de uma lei estadual, já que o DF acumula as duas funções de estados e municípios? Não. Então teria que ter aqui, se eu tivesse uma alternativa falando que a lei distrital específica para a área incluída no plano diretor, aí sim a alternativa estaria correta, porque eu estou falando de uma lei distrital, e a lei distrital ela pode abranger tanto competência municipal quanto competência estadual. Então, na verdade, o Estatuto da Cidade atribui competência para uma lei municipal, não atribui para a lei estadual, então lei estadual estaria errado. Se eu tivesse colocado lei distrital, estaria correto, porque a lei distrital abrange aí as competências da legislação municipal, tá? Então, nessa alternativa aqui, eu tenho a resposta, a afirmação errada por conta disso. Tudo bem? Vamos para a derradeira questão, então? Última questão para fechar. Vou fechar dentro do horário, professor. Vou garantir aqui o horário. Desculpa aí. Professor. Considera-se aí operação urbana consorciada, conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público Municipal, com participação de proprietários, com participação de moradores, com participação de usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental. E eu tenho aqui ainda outras palavrinhas aqui, cadê? Com a participação dos proprietários, dos moradores, etc., com o objetivo de alcançar essas transformações urbanísticas, tá? Essa alternativa, essa afirmação, e a última questão nossa aqui, ela está correta, porque ela corresponde exatamente ao conceito que nós temos de operação urbana consorciada. E aqui, coloquei essa última questão de propósito, para a gente finalizar bem aqui o nosso simulado, para a gente lembrar disso. Então, eu tenho vários instrumentos, né? Tem direito de preempção, operação urbana consorciada, tenho o estudo de impacto de vizinhança, que não se confunde com o estudo prévio de impacto ambiental. São vários instrumentos. De repente, você não se lembra o que era uma operação urbana consorciada. Então, você lê o conceito, você não sabe o que é uma operação consorciada. Mas, de repente, aquela afirmação, aquele conceito que está apresentado, não é de operação urbana consorciada. Por exemplo, eu coloco o conceito ali de direito de preempção. Aí você fala, não, direito de preempção eu lembro. Então, esse conceito que está apresentado aqui é o conceito de direito de preempção. Então, vale a pena você estudar todos os instrumentos e tentar decorar alguns, aquele que você tenha mais familiaridade. Então, direito de preempção. A preempção vem de preferência. Então eu vou associar por conta disso. Consórcio eu tenho outras pessoas juntas comigo, né? Se eu vou comprar um carro no consórcio, tem várias pessoas juntas comigo. Então eu tenho aqui, nesse consórcio, uma operação urbana consorciada, exatamente isso. Poder Público Municipal coordenando e várias outras pessoas ali interessadas, então, comerciantes, empresários,
moradores que vão ajudar também o poder público nessa missão. Tudo bem? Olhando aqui, deixa eu terminar aqui. Tem uma pergunta, tem um comentário aqui do Thierry, não sei. Professor, pelo que vi, o DF estava revisando seu plano diretor em 2019. A quantas anda? Pelo que eu saiba, ele continua parado. Inclusive, tem um projeto para criar uma região metropolitana do DF para a gente utilizar os institutos do Estatuto da Metrópole. Pelo que eu saiba, não saiu nada ainda. E aí você tem que lembrar de outra coisa. O que vale? Vale a lei no dia que publicar o edital. Então, se o edital for publicado aí em 1º de agosto e a alteração legislativa sair dia 2 de agosto, essa alteração legislativa não entra no seu concurso, tá? Então, não precisa se preocupar com isso. Beleza? Vamos aproveitar agora, vou finalizar, já vou passar a bola para o professor Reinaldo e já vou fazer uma pergunta para ele. Professor Reinaldo, o curso vai garantir atualização até o dia do edital? Então, o aluno nosso aqui pode estar garantido que ele vai estar estudando com material atualizado até o dia do edital? A ideia é essa, né? É que a gente vá fazendo essas atualizações, né? Cobrando os professores, inclusive materiais, às vezes, alguma atualização que tenha, né? Então, por isso que a gente acabou fazendo esse encontro semanal, né? Só complementando, Thierry, salvo engano, é o PDOT, né, que a gente chama, né? Esse é o Plano Diretor de Ordenação Territorial. Territorial. Eu sou mais íntimo, eu chamo de PDOT, ó. Isso aí deve ter mais ou menos uns 20 anos que eles discutem isso, que aqui o DF é o seguinte, é uma terra de ninguém. Se você vê o tanto de invasão que tem, de tanto de área, assim, o Nilton colocou que Brasília é uma cidade que foi, né, projetada, aquela coisa toda, mas eu fico imaginando, por exemplo, se tivessem feito com Brasília, assim, se Brasília não tivesse sido projetado, que é uma coisa horrorosa, entendeu? Assim, então, aqui, por exemplo, a gente tem Vicente Pires, que era uma chácara, e essa Vicente Pires hoje, por exemplo, ela deve ter quantas casas? Assim, são milhões, não sei quantas casas que tem. Então, há realmente uma ocupação muito desordenada aqui no DF. Mas ainda não se compara, né, às grandes cidades, São Paulo, Rio. Mas, de fato, assim, houve, né, há um problema assim, complicado em relação a essa questão. Por exemplo, o Lucas, que está ali, o Lucas Ramos, ele comprou uma cobertura numa área. Se você vindo para cá, eu te aconselho a comprar lá, ali no, como é que é o nome dele? O Living. Olha essa história. É um espaço que tem, pra você ter uma ideia, o Living, ele era um estádio chamado Pelezão. Esse Pelezão, ele virou, na verdade, uma ocupação irregular, o pessoal virou uma favela lá, e, de repente, eles desocuparam, uma área que era uma área de oficinas, e esse setor de oficinas hoje virou uma área nobre, cheio de condomínios lá, prédios, né? Com piscina, tudo. O Lucas comprou uma cobertura lá. Foi quanto, Lucas? 3 milhões? Então, nada, eu invadi. É mais ou menos assim que funciona a ocupação territorial no DF, entendeu? É uma bagunça completa. Então, acredito que realmente não deva cair agora. E aí, eu acho que o Hernandes, você queria fazer uma pergunta, Hernandes? Professor, é só para fechar assim. Você tinha comentado ali na questão 9, que não era lei estadual, mas era lei municipal ou distrital para ela estar correta. Mas a competência não é concorrente para qualquer um legislar sobre aquela situação, da utilização ou não do solo? Não, aí o que eu tenho? Eu tenho o município como executor da política urbana. Isso está expressamente previsto na Constituição e está expressamente previsto no Estatuto da Cidade. Então, quem tem competência para fazer isso é o município. Ah, professor, mas a União? A União tem competência para legislar sobre normas gerais, e ela fez isso quando ela criou o Estatuto da Cidade. Então, o Estatuto da Cidade é a minha norma geral, tá? E aí, os municípios, atendendo ao seu interesse local e pensando na política urbana, o município tem competência para fazer isso. Então, é a lei municipal que faz isso, isso está expressamente previsto na lei federal. Ou seja, mesmo que você pensasse, não, a União pode legislar sobre isso, eu ia falar para você, a União poderia, mas a União falou, não, isso aqui eu não quero fazer, quem vai fazer isso é o município. E a União, na lei federal, falou, competência do município. Eu falei, como o DF tem competência também municipal, o DF poderia fazer. Então, se você lesse lei distrital, podia colocar correta. Lei municipal, correta. Lei estadual, não, porque a União, né, a lei federal estabeleceu
que a competência aí ia ser do município para esse aspecto especificamente. Entendi. Fechou? Obrigado. Fechou. Então, professor, apenas agradeço aqui a atenção. Pessoal que estava aqui me assistindo também, Thierry também, meu ex-aluno, também um abraço aqui, um prazer. Quem ainda não me segue no Instagram pode me seguir lá, Prof. Newton Coutinho. Vou começar a intensificar um pouquinho, colocar umas publicações de direito ambiental e urbanístico pessoal, algumas outras coisas administrativas também, que eu também dou aula em outros cursinhos por aí. E aí, ver o que a gente consegue fazer para te ajudar a ser aprovado. Não esquece, faz a matrícula aqui, quem não é aluno nosso ainda, faz a matrícula até amanhã. Ô, Newton, só te agradecer mais uma vez aí pela disponibilidade, né, a disposição. Pra vocês terem uma ideia, o Newton estava dando aula de 7 às 8, então ele está aí full 2 horas, né, e realmente, assim, para quem tem esse esquema aqui de, mesmo estando sentado, mas é difícil, né, não é muito simples. Minha esposa também está full aqui comigo, Exatamente. Porque eu deixei ela com as duas pequenas. Lá no outro curso era administrativo ou era urbanístico mesmo? Hoje era urbanístico também. Urbanístico, né? Então, gente, lembrando aí, dando uma animada em vocês, a questão do edital, né? Ou seja, caminhou mais um pouquinho hoje. Houve, então, o anúncio da comissão do concurso. Não no DF, normalmente, depois dessa comissão, eles vão se reunir para contratar uma banca, né? Provavelmente, se seguir o que foi feito no último concurso, é feita uma dispensa de licitação e contrata-se o SESP, né, o SEBRASP. Então, a gente espera até que aconteça isso mesmo. Na defensoria foi feito assim, porque, independente de qualquer situação, acho que o SESP, o SEBRASP, ele é mais organizado, né? Então, segue um padrão melhor, inclusive, de organização, de concurso, essa coisa toda. Então, não há nada certo, mas acredito eu, assim, é o que se pede, né, que seja o SESP a banca, mas precisamos aguardar mesmo a contratação, mas de concreto aí, então, andou mais um pouquinho o concurso, mas aproveitar, porque ainda dá tempo. Aqui no DF também, para quem é de fora, existe uma lei que prevê que, após o edital, você tem que ter um espaço mínimo de 90 dias para a primeira prova. Então, isso é algo muito bom. Por quê? Porque sai o edital, no mínimo, a prova objetiva tem que esperar 90 dias. Então, são 3 meses aí depois do edital para estudar. Só que é evidente que quem quer passar no concurso de procurador do DF não pode esperar o edital sair para começar a estudar. Então, é um concurso realmente pesado, não é fácil, né? Então, é começar a estudar logo. E, mais uma vez, aí a gente deixa à disposição. A Tayene, inclusive, fala da questão do material dos professores. Não é o caso do professor Newton, que o professor Newton sempre disponibiliza material, né? Ele já tem esses materiais prontos, né? Mas eu sempre digo assim, Tayene, que a questão do material, o melhor material que existe é o material que você produz, que o aluno produz mesmo. Mas a gente tem cobrado, mesmo aqueles professores que deram aula só usando o quadro, sem material, a gente tem cobrado. E o professor Gustavo Machado mesmo, ele vai encaminhar material, já se comprometeu a mandar. E, assim, eu entendo essa preocupação e essa solicitação de vocês. Mas uma coisa que a gente não faz, aí realmente não tem como fazer, é transcrição de aulas. Transcrição de aula a gente não faz. Isso aí, assim, a gente entende que tem que ter lá um material de apoio, alguma coisa assim, mas a gente vai colocar, tá? A gente está cobrando os professores justamente para isso. E agradecer mais uma vez aí o professor Newton pela disponibilidade. Newton, pode ir lá, vai cuidar do seu filho, porque passamos aí 9 minutos, e são 9 minutos o menino desamparado aí, né? Então é melhor. A menina, Tchau, tchau, gente. Abraço.